Alô, alô, basqueteiros ligados no NBB, eu sou o Fábio Toledo e você está em mais um vídeo do Duas Saídas. E se prepara, reta final dos playoffs do NBB com duas séries promissoras de semifinais. A gente começa falando neste vídeo de Flamengo e São Paulo. Depois, no outro vídeo, temos com o Lucas Guanais a análise do duelo entre César Franca e Minas. Mas antes de seguir, deixa já o seu like, confere aí se você já é inscrito no canal Duas Saídas, ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos e já comenta aí, quem é que você acha que vai chegar nas finais do NBB? Flamengo ou São Paulo? E agora vamos nessa. Flamengo contra São Paulo, um duelo de clubes de massa do NBB, dois clubes poliesportivos com base no futebol, e tem uma outra semelhança também, que é a construção de público para esses times. A gente sabe a dificuldade de um clube de futebol manter um projeto em outra modalidade, no basquete ou em qualquer outra modalidade, e a grande referência positiva nisso é justamente o Fla Basquete, que teve uma fase que ali ele foi chamado de orgulho da nação, inclusive, justamente porque o time do futebol, do Flamengo, estava na fase de vacas magras ali, e quem conquistava títulos, quem vivia grande fase, era o Flamengo Basquete, era o basquete do rubro-negro. E aí, então, esse time foi empilhando títulos do NBB, de outras competições, e isso garantiu uma aproximação do Flamengo Basquete com a massa rubro-negra, ou pelo menos uma boa parte dela, aquela que vive ali no Rio de Janeiro, pelo menos. E o São Paulo está numa situação parecida. Ele retornou no basquete em 2018 e desde então ele tem sido uma alternativa interessante aí pro torcedor tricolor, principalmente os que vivem ali na capital paulista. Tivemos jogos já de ótimo público, show da torcida no ginásio do Morumbi, e o São Paulo já conquistou títulos, inclusive, teve um Campeonato Paulista, teve já uma Champions League Américas, e ele aproveita um pouco da fase obscura, digamos assim, do futebol, para dar alegria ao torcedor. Agora, nessa temporada de 2022-23 aí do NBB, o Flamengo ele teve uma melhor campanha na primeira fase, com 28 vitórias e 4 derrotas, terminando na segunda posição ali da fase classificatória, enquanto que o São Paulo foi o terceiro, com 22 vitórias e 10 derrotas. O São Paulo foi uma equipe que oscilou mais em comparação ao Flamengo, também sofreu mais com lesões ao longo da temporada, até hoje, sofre aí com desfalque do Tyrone, mas os dois times fizeram as suas partes aí nas quartas de final. O Flamengo manteve uma regularidade na série contra o Bauru, e conseguiu vencer em 4 jogos, enquanto que o São Paulo ele teve duelos até mais equilibrados com o Pinheiros em comparação com o que o Flamengo teve com o Bauru. Ele perdeu um jogo icônico aí de 115-107, uma marca gigantesca para o NBB, mas ele também se garantiu, avançou para a fase seguinte em 4 jogos. E o que esperar então dessa série entre o Flamengo e o São Paulo? Eu acho que falar de equilíbrio seria muito clichê para essa série, principalmente porque eu vejo o Flamengo, no caso, com maiores condições de avançar. Não só pelo que ele apresentou e vem apresentando nesses playoffs, mas também pela maior regularidade no jogo, dentro de toda a temporada, inclusive, e isso em comparação ao que o São Paulo apresenta. Se a gente pega o elenco ali no papel, é até equilibrado as duas equipes, só que na prática não tem sido muito bem assim, o Flamengo com Vildossa, Coelho, Guideodato, Jaú e Hetzheimer, com Fischer, Pencaguirre, Mineiro, Luque Martinez, até mesmo Olivinha ali na rotação. É um time que trabalha bem essa variação dentro dos 5 jogadores em quadra. Praticamente todos esses jogadores que eu citei chutam do perímetro,
Vildoce e Coelho variam bastante assim o jogo, né, com a infiltração. O Fischer trabalha bem a distribuição de bola também. O Jaú tem feito também uma grande temporada como ala pivô, pegando inclusive, né, a titularidade aí do Olivinha. Por anos, o Olivinha foi titular aí da equipe do Flamengo e o Jaú está sendo esse sucessor dele aí na função. Enfim, é um time coletivo, né? Ele tem os seus momentos de nervosismo, excesso de provocação, né, como aconteceu inclusive, né, na série contra o Bauru, e isso alimentou o Bauru na disputa. Talvez até tenha o Flamengo quase se complicou por isso, mas é um time que o Gustavinho tem conseguido fazer um trabalho bem elaborado, né, dentro do jogo, né, da equipe. Já o São Paulo ele consegue se destacar a partir de atuações individuais. Tem um cara cerebral na criação que é o Elinho, mas no geral conta muito com os desempenhos individuais, no caso, né? Coelho, né, um armador da rotação da equipe, Malcolm Miller, Betinho, são todos jogadores com maior propensão assim, a um jogo isolado. O próprio Marquinhos, né, que brilhou ali na série contra o Pinheiros, foi decisivo na série contra o Pinheiros, na verdade, é um jogador chave principalmente por sua qualidade individual, a sua capacidade de pegar o jogo e resolver, né? Pôr a bola debaixo do braço, né, para decidir. Não sei se diante do esquema aí do Flamengo, mais coletivo, né, esse jogo individual vai conseguir prevalecer. Ainda mais em uma série, né, em que você precisa vencer 3 jogos para avançar. Além disso, o São Paulo, que já não conta com o Tairone já há algum tempo, ele vai ter também no primeiro jogo o desfalque do Malcolm Miller, né, que ele fez uma falta desqualificante no último jogo contra o Pinheiros. É ruim para um lado, mas pode dar um protagonismo ao Betinho. E aí é ver se ele consegue render mais do que vem rendendo na temporada, em uma função mais parecida com a que ele fez durante boa parte da carreira dele no NBB. Apesar, inclusive, claro, né, do Marquinhos ser esse papel, ou ter esse papel de referência dentro do time. Acho que isso ainda mantém. Mas é um cara que vai ter. O Betinho, em tese, pelo menos nesse jogo 1, pode ter um pouco mais de espaço para buscar o jogo individual. O Marquinhos é um cara que pode jogar na 4 ali, o Betinho na 3. Pode segurar, aprender um pouquinho o Marquinhos ali na briga de garrafão, ou algo do tipo. Betinho tentar mais jogo de infiltração, abrir espaço para o Marquinhos também, enfim. Tem essa condição aí para o Betinho ter mais tempo em quadra para ver se ele rende o suficiente, né, para a equipe nessa série que é muito importante, que todo mundo renda e contribua bastante. E aí eu falei do Marquinhos, não dá para a gente deixar passar batido essa série, nesse encontro aí de Flamengo e São Paulo, sem citar o reencontro também de Marquinhos e Flamengo. A história do Marquinhos com o Flamengo, ela é enorme. Talvez seja a maior, assim, talvez com o Larry e Bauru alguma coisa, né? O próprio Marcelinho com o Flamengo seja parecido, o Olivinha com o Flamengo. Mas o Marquinhos com o Flamengo, sem dúvida, tem muita história. São 9 temporadas, ou foram 9 temporadas, né, do Marquinhos pelo Flamengo, com 6 títulos do NBB. E o Marquinhos foi eleito MVP da temporada em 3 ocasiões. Ao todo, o Marquinhos tem 7.316 pontos com a camisa do Flamengo. É o jogador que mais pontos tem com a camisa de uma equipe no NBB. E quando se fala do poder de decisão do Marquinhos, lembra-se justamente do Marquinhos do Flamengo, né, da capacidade que ele tinha e que ele também tem conseguido trazer para o São Paulo nesse período que ele já está com a equipe. Então não há dúvidas que é uma das grandes atrações dessa série. Marquinhos de um lado, Flamengo do outro, junto com essa questão da torcida de massa, né, de ser um time de massas aí, clubes de base no futebol, claro, e também de ser a reedição da final da temporada 2020-21 do NBB, que foi inclusive a última temporada do Marquinhos com o Flamengo. Aliás, o caminho do Flamengo nos playoffs
É curioso, né? Porque caso ele chegue à final, ele pode ter apenas equipes que ele já fez final no NBB, né? Nessa trajetória dos playoffs. Nas quartas de final enfrentou o Bauru, que é uma equipe que já fez final com o Flamengo em 3 ocasiões. São Paulo agora, né? Que com essa final de 2021. E pode pintar Franca também, que foi a última final, claro, mas que também na temporada 18-19 foi decisão. O Flamengo já venceu essas 3 equipes em finais, né? Mas apenas o Franca conseguiu derrotar o rubro-negro, né, na grande decisão do NBB. Mas, é claro, ainda precisa bater o tricolor e o histórico da temporada é favorável para o Flamengo. No primeiro turno, no Morumbi, foi 91-66, com domínio no jogo coletivo aí da equipe do Flamengo. Depois, no Rio de Janeiro, venceu por 79-70. Nesse resultado, inclusive, com 6 jogadores do Flamengo, 6 flamenguistas, contribuindo com 10 pontos ou mais aí nessa distribuição. 6 com mais de 10, pelo menos 60 dos 79 pontos aí foram distribuídos em 6 atletas. Mostra muito essa distribuição, né, coletiva da equipe. Só que, é claro, nas 2 ocasiões, o São Paulo não teve o Marquinhos, que agora está de volta depois de recuperado de lesão. Pode ser um diferencial para a equipe aí nessa qualidade individual que a gente já falou aqui nesse vídeo. E para você, o São Paulo consegue superar o Flamengo, né, nessa semifinal? Ou a gente vai ter novamente o Fla em uma decisão de NBB? Seria a 10ª em 15 competições, em 15 edições de NBB, o Flamengo estaria pela 10ª vez na final. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai rolar nessa série. E também dá o like, né? Compartilha o vídeo aí com a galera. Nos ajude aí a chegar a mais pessoas. Acompanha a gente também, né, no Twitter, no TikTok, no Instagram. E faça parte desse movimento aí de fomento ao basquete nacional. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.